A história de hoje é daquelas que ensinam muito. É sobre como um artesão, a quarta geração de uma família de marceneiros, pegou uma perda familiar, assim, catastrófica, e transformou numa lição poderosa sobre o que é o verdadeiro valor de uma marca. E tudo começa aqui, com essa frase. Parece simples, né? Mas foram essas palavras, ditas por um vizinho, que mudaram absolutamente tudo para o artista Kynan Gardner. Foi o gatilho para uma reinvenção total. Mas olha, para a gente entender o peso que essa frase teve, a gente precisa voltar no tempo. Voltar para o começo de tudo, para um legado familiar que foi construído ao longo de gerações, sabe? Dentro de uma oficina, com aquele cheiro de madeira no ar. Então, pensem só, Kynan Gardner praticamente nasceu com serragem no sangue. A família dele não era só uma fornecedora, era o coração, a alma criativa por trás da Imaginarium, uma marca que todo mundo no Brasil conhece e adora. Eram eles que faziam acontecer, que davam vida a quase todos os produtos de madeira icônicos da marca. Ele cresceu ali, no meio da criação. A família amava o que fazia, sabe? A paixão era criar, era ver a madeira se transformar. Só que, no meio de tudo isso, eles deixaram passar um detalhe. Um detalhe que, no fim das contas, se provou devastador. É aqui que a gente entende a lição. E ela é dura. Olha essa comparação. De um lado, a família Gardner. Eles criavam, fabricavam, eram donos da fábrica, mas ganhavam pela produção. Do outro lado, a marca, a Imaginarium. Ela era dona do nome, da história, controlava a distribuição e foi ela, a marca, que foi vendida por 600 milhões de reais. A família fazia as coisas, mas o valor de verdade estava no nome. Quando a Imaginarium foi vendida, ali entre 2005 e 2008, foi um choque. Imagina só, de um dia para o outro, literalmente, a fonte de renda da família secou, desapareceu. Eles perderam tudo. Por quê? Porque o nome que estava na caixa dos produtos não pertencia a eles. E aí o Kynan, com apenas 20 anos de idade, se viu numa situação complicadíssima. Ele tinha que descobrir como recomeçar, do zero absoluto. O que sobrou? A oficina e o talento nas mãos. E a pergunta que fica é essa, né? Como é que se reconstrói a vida a partir do nada? E a questão não era só financeira, era muito mais profunda. Era sobre identidade. Pensa bem, como alguém que cresceu criando para uma marca super famosa, de repente, se vê lutando só para sobreviver. Nessa época, ele virou o cara da madeira. Ele fazia o que aparecia. Display para loja de roupa, relógio, carteira, o que viesse. Até que ele achou um pequeno respiro fazendo pentes de madeira personalizados, bem na época daquele boom das barbearias. Era o que dava para fazer para manter as portas da oficina abertas. Mas é interessante porque enquanto os dias eram essa correria pela sobrevivência, as noites eram outra história. À noite, ele se dedicava aos projetos dele, às paixões. Criava peças que tinham a alma dele, a verdadeira essência do que ele queria fazer. E aí? Veio o estalo, a virada de chave. Um dia, ele mostrou uma dessas peças pessoais para um vizinho e ouviu essa frase: "Cara, isso não é decoração, é arte." Foi nesse momento que tudo mudou de perspectiva. Ele não era só um fazedor de coisas, ele era um artista. Foi aí que a ficha caiu. Kynan finalmente entendeu aquela lição que a família dele, infelizmente, tinha perdido lá atrás. O poder de verdade não estava só em fazer um produto incrível, mas em construir uma história, uma identidade, um valor em torno do próprio nome. Construir uma marca. A partir desse momento, ele muda o jogo completamente. Kynan deixa de ser só um produtor que pega serviço e começa, de forma muito estratégica, a construir uma marca forte em volta da sua arte, do seu nome. Ele basicamente vira a lógica de cabeça para baixo. Em vez de produzir muito para ganhar no volume, como antes, ele foca no altíssimo valor. E como ele faz isso? Primeiro, cada peça tem uma história, um propósito. Segundo, ele limita a produção, cria edições numeradas, escassez. E terceiro, ele transforma a compra de uma peça em um evento, em algo exclusivo. Ele constrói um desejo gigantesco em torno do trabalho dele. E o resultado? Bom, os números falam por si. Dá uma olhada nisso. Uma peça que um cliente comprou lá em 2019 por 15 mil reais foi revendida 6 anos depois por 400 mil. 400 mil reais. Essa era a prova de que a nova estratégia não só funcionava, como era absurdamente poderosa. E hoje, a arte dele é desejada por ícones mundiais. A lista de clientes é impressionante. Magic Johnson, Tom Brady, Neymar, Roger Federer, o Instituto Ayrton Senna.
Cada peça que ele cria é um testemunho dessa jornada incrível, do chão de uma fábrica familiar para o cenário global. No fim das contas, a história do Kainan Gardner nos ensina uma lição de negócios, assim, fundamental. O ativo mais valioso que se pode ter não é necessariamente o que se produz, a fábrica ou o produto. O mais valioso é a marca única e a narrativa que se constrói em volta dela. Ser dono da história é muito mais poderoso do que ser dono da fábrica. E isso nos deixa com uma reflexão para fechar. Se a gente parar para pensar, para além das tarefas do dia a dia, dos produtos, dos serviços, qual é a arte única que está escondida no nosso trabalho? Qual é a história central, o valor que só a gente pode oferecer para o mundo? Vale a pena pensar nisso.